Boa noite a todos. Todo mundo bem? Vamos fazer hoje um estudo aqui do Novo Testamento, um estudo do livro Vinha de Luz com Emmanuel. Um estudo que, confesso para vocês, que me tocou muito. Quando a gente é convidado a ministrar um estudo aqui, a gente pega, vai ler, né, vai meditar, refletir sobre aquilo e eu espero que vocês fiquem tocados, como eu fiquei também, com essa passagem do Novo Testamento e a reflexão que Emmanuel traz. Então, para a gente começar, vamos fechar os olhos um minutinho e agradecer a Jesus por esse momento de reflexão, de prece, de aprendizado, esse momento de autoconhecimento, de transformação moral. Abençoe, Mestre, os nossos propósitos, as nossas intenções, abençoe a nossa família, o nosso trabalho, abençoe a nossa intenção, Pai, de sermos pessoas melhores. Obrigado, Jesus, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar o livro Vinha de Luz, capítulo 91, intitulado Migalha e Multidão. O livro, antes da gente entrar especificamente no capítulo, eu queria falar um pouco desse livro. Vocês conhecem esse livro, Vinha de Luz? Alguém aqui conhece? Isso é um livro que Emmanuel estuda o Novo Testamento. Então, Vinha de Luz nos ajuda a aprofundar o entendimento dos ensinamentos de Jesus contidos no Novo Testamento. Então, cada capítulo é uma passagem dos evangelhos, um versículo, e uma página de Emmanuel refletindo sobre o que Jesus quis dizer naquele versículo, nos trazendo assim, nos ampliando a percepção da lei. Como que isso pode nos ajudar na nossa vida, na nossa jornada. Então, cada capítulo traz uma reflexão sobre a passagem do Novo Testamento, nos incentivando ao quê? A praticar o amor, a humildade e a caridade, a todo momento. Confesso para vocês que, nesses anos todos, lendo Vinha de Luz, Fonte Viva, que faz parte da coleção, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, são todos livros nesse formato, o estudo de Emmanuel do Novo Testamento. Confesso para vocês que já tive momentos na minha vida, momentos desafiadores, que veio aquele capítulo, veio aquele ensinamento em mim e me deu força como uma ferramenta para eu atravessar aquilo sem reagir, sem criar mais débitos, sem criar mais desequilíbrios na minha vida. Então, é um convite amoroso a todos. Estude, é um livro bom de ter na cabeceira da cama, porque é uma página. Então, é um estudo do Evangelho feito por Emmanuel para nós, traduzindo esse Evangelho para nós. Muito bem. E, especificamente nesse capítulo, Migalha e Multidão, Emmanuel comenta uma passagem de Jesus. Essa passagem está em Mateus, está em João, está em Marcos, está em Lucas, que é a multiplicação dos pães. Ele comenta um versículo, porém, eu vou ler uns 5 versículos, rapidamente, só o que está aqui para a gente contextualizar, para a gente entender isso. Todos aqui já ouviram falar nessa passagem da multiplicação dos pães? Todos? Hoje eu gostaria que, eu aprendi também, que a gente saísse daqui, não só com o sentido literal da multiplicação dos pães, porque a doutrina espírita, sim, ela traz o entendimento. Quem quiser aprofundar nisso, é só ler o capítulo 14 e 15 da Gênese de Kardec, que vai explicar a questão da manipulação dos fluidos, porque tem gente que fala, só preocupa com a parte literal do negócio, mas como que multiplicou 2 peixes e 5 pães e alimentou 5.000 pessoas? A gente tem essa dúvida, né? Como que isso aconteceu? Aconteceu, mas hoje aqui o foco nosso não é esse, são os ensinamentos que Jesus trouxe nessa passagem. Agora, quem quiser entender realmente o que aconteceu,
Gênesis, capítulo 14 e 15 de Kardec. Fluidos. Explica de uma forma clara que Jesus não mudou nada das leis da natureza. Nada. Os fluidos imponderáveis e ponderáveis, espirituais e materiais, invisíveis e visíveis. A água, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Nós estamos vendo, quando ela se condensa, ela vira água. Quando ela se expande, ela vira um vapor. Então, são conhecimentos que nós ainda não temos, mas que para Jesus, e o Haroldo, Leandro, eu estava vindo para cá, eu botei lá, né, no Google, Haroldo, multiplicação dos pães e tal, ele contou uma historinha, 6 minutos, vocês podem ver depois no YouTube, no Google não, no YouTube. Ele falou que, rapidamente, ele falou que ele teve com uma pessoa que conviveu com o Chico 30 anos. E falou, o Haroldo mesmo, né, é um dos fundadores do Centro Espírita de Votorantim, de Votuporanga. Aí ele pegou e falou assim, conta para mim um pouco das histórias do Chico, né? Você conviveu 30 anos com ele. Aí ele disse que o Chico pegou um saco de bala, e pegou as balas assim, pôs no bolso direito, um pouco de bala, e pôs balinha que dá para criança, e no bolso direito. E saiu com ele pro Chico. E vinham as crianças, primeiro vieram as 5, 6, Chico chamava cada uma pelo nome, e tirava uma bala. E dava. Como é que está seu pai, sua mãe, fulano e tal? Aí vinha vindo, o outro, ele dava a bala. Eu sei que foi passando horas, vinha 10, vinha 15, e aquele tanto de bala saindo do bolso do Chico. Diz que no final, ele tinha 2 perguntas para o Chico, uma ele não teve coragem de fazer. A segunda ele fez. Falou, Chico, como é que você sabia o nome dessas crianças tudo? Aí o Chico falou para ele assim, quem ama nunca esquece. A primeira pergunta era, como é que você tirou esse tanto de bala do bolso? Então, essa questão da multiplicação, existe na literatura vários, quem estiver mais interessado nessa parte científica, né, como que multiplicou. Esse estudo é um estudo à parte, que não é o caso daqui hoje, mas existe literatura que a gente pode entender um pouquinho como é que foi feita essa multiplicação. Se Chico fazia isso, imagina Jesus, um Cristo planetário. Então, acho que a gente tem que ter humildade para entender o significado, né, e compreender isso. Muito bem, vamos à passagem, né? Jesus, ele saiu, aí ele chegou, que estava aquele tanto de gente, seguiu ele começou a curar as pessoas ali, tudo, e a hora já ia adiantada, era o fim da tarde. Chegado o fim da tarde, os seus discípulos se aproximaram dele, dizendo, o lugar é ermo e a hora está adiantada. Despede as turbas. Tipo assim, Jesus, vamos liberar a turma para ir voltar para a casa deles, para eles alimentarem. Despede as turbas para que volte às suas aldeias e comprem alimentos para si mesmo. Jesus, porém, lhes disse, não é necessário irem embora. Dai-lhes de comer vós mesmos. Dai-lhes de comer vós mesmos. Falou para os discípulos. E no Evangelho de Marcos, isso não está relatado no Evangelho aqui de Mateus, mas no de Marcos está, ele ainda pergunta assim, quantos pães tendes? Ele não pergunta, eram 5.000 pessoas, tá gente? Fora as mulheres e as crianças. 5.000. Ele não pergunta para os discípulos, quantos pães nós vamos precisar? Não. Ele pergunta, quantos pães tendes? O que você tem que pode ser multiplicado? Percebe a quantidade de ensinamentos que está contido nisso aqui? E ele fala, então ele lhes diz, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Jesus disse, traze-os aqui, traz os 5 pães e os 2 peixes. Após ordenar as turbas se reclinassem sobre a relva. Quer dizer, ele pediu para os discípulos trazer os pães e os peixes. No segundo momento ele fala, todos reclinem sobre a relva. É outro ensinamento. Não tem como a gente alimentar nessa vida. Não tem como a gente ter equilíbrio nessa vida. Não tem como a gente caminhar no sentido de melhorar, de evoluir, não tem como sem harmonia.
reclina sobre a relva. Tem uma passagem que Emmanuel fala: tende calma, assenta-te. Primeiro se equilibre. Após ordenar que as turbas se reclinassem sobre a relva, tomou 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, abençoou, partiu os pães, deu aos discípulos, e os discípulos às turbas. Quer dizer, os discípulos como intermediários. Quer dizer que todos nós... Eu estudando isso aqui, eu fiquei pensando, hoje, porque isso está hoje também. Nós aqui, eu incluso, somos parte dessa multidão de 5.000 pessoas, famintas, com fome. Fome de quê? Fome de equilíbrio, fome de compreensão, fome de alegria, fome de felicidade, fome de paz, fome de saúde, fome de... Estamos famintos também. Todos comeram e saciaram-se, e levaram o que sobrava dos pedaços, 12 cestos de vinho cheios. Quer dizer, além dele alimentar 5.000 pessoas, ainda sobraram 12 cestos de peixes e pães que levaram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e criancinhas. Bom, vocês já perceberam a quantidade de ensinamento que está aqui. Agora nós vamos trazer aqui agora uma reflexão. Vamos entrar em Emmanuel trazendo para nós, né? Eu vou ler aqui uma página de Emmanuel, mas antes eu anotei algumas coisas aqui. Olha o que eu anotei aqui. Estudando eu vou anotando, né? Para a gente falar aqui e a gente aprender junto. O que Jesus ensina nessa passagem? Ao multiplicar os pães e peixes. Que o pouco, quando compartilhado com amor e fé, pode se transformar em muito. O pouco que temos, o que cada um está sentado aqui tem? Qual o talento que cada um está aqui tem dentro do coração? O que pode ser multiplicado? Aonde você está? Na sua casa, no seu trabalho? Aonde você trafega? Aonde você está, na sua família, na reunião de família que tem aquele problema? O que você tem que pode ser multiplicado? E ele fala que com amor e fé, esse pouco, com amor. Nós vamos no final, nós vamos fazer uma meditação aqui do raio cósmico, do amor. Nós vamos entender... nós vamos tentar entender um pouquinho o que é amor, porque a gente não entendeu ainda. Com amor e fé, esse pouco, ele pode ser transformado em muito. Outra coisa que Jesus nos ensina com essa multiplicação dos pães, que com humildade e generosidade, até o menor dos gestos pode suprir as necessidades de muitos. Às vezes, um movimento nosso na família... Um movimento, às vezes um irmão que está com uma contenda com o irmão, com o pai, com um primo, aquela situação, um movimento nosso de humildade e generosidade. Porque a gente tem que entender que eram só 2 pães, 2 peixes e 5 pães, era pouquinho. E se alimentou uma multidão. Então, às vezes, uma palavra nossa numa reunião de família, no trabalho, de generosidade, de humildade, de fé, de compaixão, sabe, diferente do que está aí, o movimento nosso pode levedar a massa, pode expandir de uma forma que a gente não compreende. Que nós vamos entender com Emmanuel aqui, que quando a gente direciona a nossa vontade nisso, o alto supre. Ele precisa primeiro da nossa intenção. Assim como o pão foi multiplicado para alimentar a multidão, o amor e a compaixão, quando verdadeiramente vividos, amor e compaixão, verdadeiramente vividos, têm o poder de se expandir e trazer abundância de bênçãos para todos ao nosso redor.
O poder está no amor, gente. Se passaram 2000 anos que Jesus sentou lá com aqueles 5.000, e nós estamos aqui, os 1.000 de hoje, na mesma carência que eles estavam lá. Só que hoje nós temos um teto, temos roupa, temos comida, a nossa carência hoje é afetiva, a nossa carência é no coração, é uma carência existencial, é uma carência, é um desânimo. Nós estamos famintos. E onde é que está o alimento? Está aqui. Direcionar a nossa ação mental para um infinito bem e não recuar. E não recuar. Nós estamos do jeito que nós estamos porque nós recuamos. Nessa vida e em vidas pretéritas. Nós estamos doentes, estamos depressivos, estamos tristes, estamos abandonados, estamos em uma desilusão, desanimados, porque nós saímos de alguma forma, nós não direcionamos a nossa vontade, essa mola propulsora da vida, a nossa intenção no infinito bem, não sem recuar. A partir do momento que eu decido, nós vamos ver com a Emmanuel aqui o que acontece. Basta a gente querer, basta a gente intencionar. Agora nós vamos entrar no livro de Emmanuel. Migalha e multidão. Primeiro ele cita o Mateus, né, capítulo 19, esse que nós acabamos de ler, versículo 19. Aí Emmanuel começa, olha só, eu queria que todos assim abrissem o coração, porque Emmanuel é um grande sábio, e ele está traduzindo isso para nós. Olha o que ele fala. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Imagina, 5.000 pessoas, aí só tem 2 peixes e 5 pães. Então tinha que alimentar aquelas 5.000 pessoas. Ia dar um desânimo, né? Nós estamos desanimados hoje também, com muita coisa. Eu grifei a palavra desânimo aqui desse parágrafo. Mas Jesus emprega o imenso poder da vontade. Aqui Emmanuel já está dando uma chave para a gente. Jesus emprega o imenso poder da vontade e consegue alimentar a todos sobejadamente. Quer dizer, aonde eu estou colocando, é uma pergunta para todos nós aqui que estamos aqui encarnados e desencarnados, aonde eu estou colocando a minha vontade? Desde o que eu acordo até quando eu durmo. O que eu estou direcionando a minha vontade? Eu estou direcionando a minha vontade ao amor, à compaixão, à humildade, à generosidade, à caridade, que é a essência da lei que o Cristo cósmico trouxe para nós como a única maneira da gente evoluir e se salvar. Nós estamos direcionando a nossa vontade nesse sentido ou estamos dando vazão a tudo que a gente traz, porque nós trazemos, está dentro de nós. A esse ciúme, esse desequilíbrio, esse orgulho, o melindre, esse egoísmo só serve para nós, para nossa família, e metendo o pau no outro que pensa diferente da gente. Ou seja, a gente é espírita, vem para o centro, trabalha no centro, mas sai daqui e vai falar de política, já o outro já é do outro planeta, né? Você já ataca de uma forma e vai falar. Estamos sofrendo, estamos em depressão, estamos doentes. E Emmanuel continua. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos como intermediários. O ensinamento do mestre nesse passo do evangelho é altamente simbólico. Agora, presta atenção nessa aqui. Quem identifica o aluvião de males criados por nós mesmos, ou seja, quem já sabe que a gente tem isso tudo, a gente é egoísta, é orgulhoso, a gente está doente, a gente está com uma doença severa, a gente, sabe, nós não estamos bem. Identificamos todos esses males. Pelos desvios da vontade, quer dizer, que Emmanuel está falando que esses males que nós temos são oriundos dos desvios da nossa vontade, do direcionamento da nossa ação mental.
na sucessão de nossas existências sobre a Terra, ou seja, a gente traz toda essa carga kármica, todo esse orgulho, esse egoísmo. Você imagina, as últimas nossas 200 encarnações, só pegar os filmes aí de 1000 anos atrás, nós vamos ver quem era nós. Sim, éramos tudo isso. Trazemos isso, mas não necessariamente isso precisa agora continuar. Custa. Então, a gente que identificou isso, sabemos que somos, sim, ciumentos, orgulhosos, egoístas. A gente custa crer na migalha de bem que possuímos em nós mesmos. Agora vem o poder do pouco. Todos nós temos essa migalha de bem. É aqui que é a chave. Eram só 2 peixes e 5 pães. Era uma migalha de comida. Temos essa migalha de bem dentro de nós. Vocês lembram que Jesus falou? Que a gente era o quê? A luz do mundo. Vocês sabiam que vocês são a luz do mundo? Jesus que falou. Aí ele falou mais ainda. Vós sois o sal da terra. O sal, ele tem uma função. Aí o Mateus ainda emenda, citando Jesus, a fala de Jesus, se o sal se tornar insosso, se o sal não salgar, não cumprir sua função, o seu propósito, não desenvolver os seus talentos, não multiplicar essa migalha de bem, que seja jogado fora e pisado pelos homens. Ou seja, as doenças, as dificuldades, as escassez, a solidão, a decrepitude, o desânimo com a vida. Aí depois ele fala assim, tira a candeia debaixo da mesa e bota em cima do velador para iluminar a casa toda. Quer dizer, pega a migalha do bem que você tem, a luz que está debaixo do alqueire, o alqueire aqui, uma mesinha, tira e põe em cima. Está na reunião de família? Fala do evangelho. Vamos estudar um negócio legal aqui, gente. Eu tenho filho de 25 anos, eu estava conversando com um amigo meu ali agora. Eu tenho filho de 7 até 25. Senta com os caras e fala, vem cá, vamos conversar sobre isso aqui, porque isso aqui é muito legal, cara. Acho que isso aqui muda o mundo. Tira a luz debaixo da mesa e põe em cima. E no final ele fala que brilha a vossa luz. Aí Emmanuel ele fala que a gente custa crer nessa migalha do bem que a gente tem, né? Aí ele fala assim, aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso, acolá manifestam-se expressões múltiplas de crime. É o que nós estamos vendo aí. Filho matando, pai matando filha, filho matando pai, traições, de toda corrupção, de todas as matizes. Falta de fé, falta de Deus na casa, falta de oração, as famílias se desmembrando por falta apenas do quê? De direcionamento da ação mental no infinito bem. Esse direcionamento, a pessoa começa o quê? A entender a importância da oração em casa, a entender a importância do estudo. O estudo é caridade, porque se eu estudo, eu estou me modificando. Se eu estou me modificando, eu estou tirando a luz debaixo da mesa e estou pondo em cima. E aí eu vou poder brilhar a minha luz. Como Jesus falou, nos recomendou. Então, Emmanuel está falando que tem a enfermidade, o fracasso, os crimes, devido ao quê? Aos desvios da nossa vontade. Como entender as necessidades tão complexas? Emmanuel pergunta. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Muitos de nós recuam. Eu nessa encarnação, não. Agora, eu sublinhei aqui o que eu vou ler agora, tá? É o finalzinho. Olha aqui. Abra os corações agora, que agora a gente Emmanuel vai sintetizar isso. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação. Se eu intenciono
a minha migalha do bem que eu tenho dentro de mim, da luz que eu tenho dentro de mim, é suprida pelo alto. E é multiplicada, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. Vocês lembram que Jesus pegou os pães, depois que ele multiplicou, ele deu para as pessoas? Não. Ele deu para os discípulos. Quer dizer que se cada um de nós aqui sair daqui e falar, não, agora eu vou ser uma pessoa melhor, vou fazer o culto lá em casa, vou procurar estudar o evangelho, vou procurar fazer as pazes com as pessoas. Quando a gente fala em perdão, sempre vem meia dúzia na cabeça, né? Aí a gente vai bem até o perdão, né? Na hora que chega no perdão, a gente para, né? A gente não, daqui eu não dou conta mais de ir. Trabalhar isso. Precisa ter ferramenta, precisa estudar, precisa ir nas palestras, precisa... É um trabalho, saber da jornada do Espírito. Aquela pessoa que me feriu aqui, ela está caminhando como eu mesmo, uma série de encarnações, lá do átomo, vamos ler Evolução em Dois Mundos aqui, nós vamos entender de André Luiz, lá do átomo até o arcanjo, numa primeira grade evolutiva, depois entra em outra. Então ali é o que deu para fazer. Se a pessoa está gritando, berrando, atacando, é o que dá conta. Vamos ter mais compaixão. Você lembra que falou aqui? Com compaixão e generosidade, fé e amor, essa multiplicação é realizada. Isso é um convite para nós todos. E ele termina, Emmanuel, falando o seguinte: a massa das nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Sim, somos ainda muito imperfeitos, muito. Temos tudo isso, todas essas mazelas ainda da nossa alma, está em nós. A gente ainda reage muito às situações e não age. A gente ainda tem um orgulho muito exacerbado. Ainda temos uma pessoa fecha a gente no trânsito, a gente já quer, sabe? Às vezes hoje a gente já não bate o carro, né? Joga o carro em cima da pessoa, mas a gente queima por dentro. Isso é o orgulho ainda de achar que a rua é nossa. A gente ainda tem esse egoísmo de achar que para mim tudo bem, para o outro não. Para o meu filho, para minha esposa, tudo bem, mas para o vizinho não. Porque pensa igual a mim, em vários setores assim da vida, tudo bem, para o outro não. Ainda estamos aqui, mas o caminho está mostrando aqui. Em toda parte, aí ele fala, em toda parte, moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas do bem, das migalhas de luz que temos. Nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Isso é um convite, gente, para nós, para os pequenos gestos, para as pequenas atitudes, da nossa mudança íntima. A doutrina espírita, ela traz de uma forma muito clara a necessidade do autoconhecimento e da transformação moral, como único caminho que a gente tem, única na nossa evolução. Então a gente primeiro precisa voltar toda, sabe, aquele olhar crítico que a gente tem para o outro, para os outros, a gente vê as mazelas de todo mundo, né? Voltar isso para nós. Precisamos ter primeiro humildade. A primeira bem-aventurança, quando Jesus falou, foi a humildade. A primeira, sem a humildade não tem as outras. Então, primeiro, nos reconhecermos ainda com essas mazelas. Num relacionamento, eu faço eu e minha esposa lá, a gente faz muito esse exercício, sabe? A gente ri, por exemplo, das minhas, a gente ri das minhas, né? E ela ri das delas, juntos, né? A gente desenvolveu isso, assim, porque é uma forma assim, sou o mesmo, eu tenho mesmo essa questão, e eu estou trabalhando nisso, a gente faz culto no lar, faz oração, trabalha no centro, e faz terapia, escuta palestra. Lá em casa
Na televisão é palestra acontecendo, é livro para tudo quanto é lado, é centro, domingo, centro, quinta, eu trabalho aqui na quinta, estou aqui na quarta, e rezando o tempo inteiro, porque se eu sair disso aí, eu mesmo não me aguento. De tanta mazela que tem. Então a gente precisa estar cuidando da gente. Autoconhecimento, transformação moral. Aí vai. Aí a gente vai poder começar a multiplicar esse bem, essa migalha de bem que a gente tem dentro da gente. Todo mundo aqui tem, gente. Uns têm no sentido de acolhimento, outros têm no sentido de raciocínio, outros têm com as mãos um trabalho, outros têm disponibilidade de tempo. Todo mundo tem talentos. E isso está nos evangelhos sempre. Olha, Jesus falou para multiplicar os talentos. Vocês conhecem a parábola? Aquele que enterrou pranto e ranger de dentes. Ele até devolveu, mas ele não multiplicou. Os que multiplicaram os talentos, para o gozo do Senhor. Isso está em todos os evangelhos. Buscai primeiro, tem aquela, observar os pássaros do céu, os lírios do campo, né? Eles, bonitos, se vestem e tal. Aí depois ele fala assim, busca, você quer isso aí? Beleza. Busca primeiro o reino de Deus, ou seja, autoconhecimento, transformação moral, reforma íntima. Busca primeiro o reino de Deus. Direciona a sua ação mental no infinito bem. Recua. Olha para você mesmo. Transforma isso aí, seja o sal da terra, busca primeiro o reino de Deus. Isso é buscar o reino de Deus. E tudo mais nos será acrescentado. Em todo o evangelho ele fala isso. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Mas aí ele emenda assim, olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que é esse jugo e esse fardo? A observação da lei. A observação da lei, humildade, generosidade, amor, compaixão, fé, autoconhecimento, transformação moral. Em todos os evangelhos ele fala isso. Quando a gente faz um apanhado, a mensagem é única de humildade, amor, generosidade, caridade. É o único caminho que a gente tem, gente. Não tem outro. E acho que não vai dar tempo. Eu trouxe aqui outras passagens do Novo Testamento que também nos fazem assim a importância desses pequenos gestos de bondade. Quem quiser depois pesquisar, está na oferta da viúva, em Marcos 12, a viúva foi lá e botou só 2 moedinhas. Aí Jesus falou assim, ó, essa aí, ela deu do que vai faltar para ela, ou seja, mais valioso, a intenção. A oferta da viúva, a parábola do bom samaritano, né? Que aquele samaritano, uma pessoa caiu lá, um ferido na estrada, passou um levita, que era da tribo de Levi, uma pessoa que fazia serviço no templo, não deu moral. Passou um sacerdote, né? Que na época era o religioso da época, ficou com medo de tocar, se tornar impuro, né? Também passou reto. E veio o samaritano, que era considerado uma margem da sociedade. O samaritano pegou ele, passou óleo, cuidou dele, pôs no cavalo dele, levou para a estrebaria, falou assim, ó, você cuida dele, amanhã eu volto, eu pago o que você gastar. Quer dizer, agiu com caridade. Isso Jesus explicando para um senhor da lei o que era caridade, o que era o próximo. Quando ele estava tentando Jesus e perguntando a Jesus, quem que é o próximo? Aí Jesus contou essa parábola. É também que nos remete a isso. E outras passagens que eu notei aqui, para quem quiser depois estudar, dar de beber aos pequenos, está em Mateus 10, né? A lavagem dos pés, que é na última ceia. Linda essa passagem, que Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Aí tem o diálogo dele com Pedro, né? E as bem-aventuranças também, que nos dá as características, né? As características, embora pareçam assim, imagina, ser manso, ser pacífico, ser bondoso, ser humilde. Imagina isso aí para os olhos da sociedade atual, isso aí não vale nada, né? Mas como verdadeiros tesouros espirituais. Quer dizer, as bem-aventuranças, quando a gente entende de uma forma assim, quando a gente direciona a nossa ação mental no sentido das bem-aventuranças, estudá-las, trazer para o nosso campo mental, num primeiro momento, nosso campo vivencial e começar a vivenciar as bem-aventuranças, a gente já está nesse direcionamento de multiplicar essa migalha do bem que a gente tem dentro de nós. Tudo bem? Vamos encerrar então? Todo mundo aqui vai multiplicar os pães agora?
multiplicar os talentos, né? Nós estamos tentando, né, seu Luiz? Tá duro, né? Mas nós vamos conseguir, né? Gente, agora eu vou pedir a vocês, os passistas estão aqui já, a equipe nossa. Eu vou vou botar uma musiquinha aqui. Eu vou fazer uma leitura aqui sobre o amor. Eu gostaria que todos fechassem os olhos nesse momento, respirassem bem profundamente enquanto a equipe vai passando, dando os passos. Vamos mentalizando aqui agora uma luz rosa muito intensa que vai entrando por essa sala. Vamos imaginando essa sala toda feita de quartzo rosa. Esse raio rosa que vem diretamente do coração de Jesus. Ele vai penetrando nessa sala, vai envolvendo cada um de nós. Oração para a cura do terceiro raio. Eu abro meu coração a Ti. Minha amada e vitoriosa presença, eu sou, luz da minha alma. Meu amado Santo Cristo pessoal, sabedoria da minha alma. Amado Deus Pai, Mãe do grande sol central. Amados mestres da grande fraternidade branca, 7 poderosos arcanjos e 7 Elohims de Deus. Amada Virgem, nossa querida Mãe Terra, eu desejo ser preenchido com o amor de Deus. Eu abro meu coração a Ti. Eu anseio profundamente pela graça do coração de Deus. Eu abro meu coração a Ti. Eu espero me tornar amor divino. Eu abro meu coração a Ti. Eu agora derramo meu amor e devoção a Ti, pedindo para ser restaurado a minha eterna liberdade cósmica. Enquanto eu sou renovado em Teu acolhimento. Eu sinto a paz da Tua eterna chama do amor. O amor é a substância, é a vibração que mantém toda a criação de Deus funcionando em perfeita ordem, harmonia, majestosa beleza. O amor é o melhor curador e regenerador. Amor não é uma palavra, é uma essência, um poder, é uma vibração, é a vida. Amor é o supremo elemento e vibração de toda a existência, uma força viva, dinâmica e eterna. Amor é a substância primordial da luz, da qual todas as coisas são criadas. Amor é a substância primordial da luz, da qual todas as coisas são criadas. É o poder unificador que mantém todas as coisas juntas. O amor contém simplesmente tudo.
E com essa mensagem de amor que nós vamos rogando a Ti, Mestre Jesus. Esteja conosco. Entre em nossa vida, na nossa casa, em nosso pensamento, em nosso sentimento. Entre em nossa família, nos nossos atos, nas nossas palavras. Entre em cada vibração emitida. Ajuda-nos, Mestre, a refletir o amor de Deus. Envolva-nos em Tua força, a força da fé, do amor, da gratidão, da compaixão e da caridade. Nos proteja, Pai, de nós mesmos. Ajude-nos, Mestre Jesus, a combater o homem velho em nós e assim refletir a Tua luz a todos que passarem. É assim que a gente pede nesse momento o encerramento desta palestra, aos mentores desta casa, Mestre Ramatiz, que todos possam ser envolvidos por essa luz, que possa ir ao lar de cada um aqui presente, envolvendo os familiares que lá ficaram, levando um lenitivo, levando a paz, levando a saúde, mas sobretudo o entusiasmo, a fé e a coragem de multiplicar o pouquinho de bem que cada um de nós tem. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Que assim seja.